indiferença para com a pobreza, para com a fome, e acho que a mensagem do ODS que trata do assunto é essa mensagem de acabar de vez com essa postura e trazer para cada um de nós essa corresponsabilidade no enfrentamento a essa situação que é, de fato, inaceitável na nossa sociedade. Eu queria ressaltar a importância dessa iniciativa, desse movimento, de se pensar a Minas Gerais do futuro, né? De olhar para o futuro. Acho que a frase do Zé Costa que está aqui, né? O futuro é o que me interessa, talvez simbolize com muita propriedade e objetividade o propósito dessa iniciativa que reúne tantas organizações privadas, públicas e interessadas em um futuro melhor para o nosso Estado, para o nosso país. E esse compromisso alinhado aos ODS tem um significado muito importante, porque os ODS nada mais são do que um grande compromisso global ético da contemporaneidade, né? Não tem outros marcos globais da sustentabilidade, mas o ODS é aquele mais amplo, é aquele que alcança os velhos problemas que continuam ainda no século XXI incomodando a nossa sociedade, incomodando cada um de nós. Eu queria, com a sua permissão, Raimundo, antes de endereçar o ODS de bem-estar e saúde, dizer que, da minha percepção, é impossível falar de bem-estar e saúde sem endereçar as questões da nossa sociedade contemporânea de uma maneira mais holística, de uma maneira mais sistêmica. Então, antes de dizer desse ODS especificamente, eu queria fazer uma reflexão sobre sociedade internacional contemporânea, o que significa desenvolvimento, né? Nós estamos falando aqui de objetivos do desenvolvimento sustentável, movimento Minas 2032 em busca do desenvolvimento. O que é? O que significa desenvolvimento em 2018? É a mesma coisa do que significava em 2000 e em 1990 e 1950. E queria falar um pouquinho do desafio que nós temos enquanto sociedade de trazer para o território esse conjunto de objetivos, de metas, mas que só vão se tornar realidade se a gente se apropriar deles e transformá-los em ação. Então, em primeiro lugar, a sociedade internacional, se eu puder chamá-la de contemporânea, ela traz uma modificação que não é menor, que não é menos importante, que é a redução do poder do Estado, né? Nós vivemos hoje num sistema internacional onde o Estado-nação é o ator principal, até pouco tempo atrás, o único relevante. Alguns ainda pensam assim, mas a verdade é que os fluxos internacionais se intensificam, as interações entre diferentes atores, para além das fronteiras nacionais, se intensificam, e a nossa sociedade, na contemporaneidade, é marcada por uma maior complexidade em função da globalização e da aceleração dos fluxos e da multidimensionalidade da possibilidade da interação entre os atores. Então, esse conjunto de fatores, aliado às mudanças tecnológicas, né, às disrupturas tecnológicas que impõem novas formas de relações e interações sociais, trazem para a configuração internacional novas possibilidades. E essas novas possibilidades apontam para o empoderamento de outros atores que não o Estado. Isso significa que o movimento da população de rua ganha força, isso significa que as organizações sociais ganham força, isso significa que a imprensa ganha uma força, isso significa que as empresas ganham força, isso significa que os governos locais ganham força perante esse sistema que antes era um sistema fechado. Esse sistema ainda com muita resistência, né? O Estado ainda é o ator principal, e resiste, né? Obviamente ninguém entrega poder sem resistir a essa entrega, mas a verdade é que essa entrega é inevitável. Essa sociedade que se articula de forma multinível, as diversas instâncias se articulando e multiator, os diversos atores se articulando, ela traz uma nova forma de poder. E essa nova forma de poder se chama rede. E a atuação em rede só é possível a partir do compartilhar. Compartilhar informações, compartilhar conhecimento, compartilhar propósito, compartilhar ações. Por isso, esse movimento
que nos traz aqui para esse diálogo é um movimento que está profundamente alinhado com as tendências mais contemporâneas da nossa sociedade internacional. Um movimento de empoderamento, exatamente, de convergência de propósito que se coloca. Obviamente, existem resistências, né? Se a gente olha, a gente ainda pode chamar, por pouco tempo ainda, mas ainda pode chamar os Estados Unidos da principal potência do mundo. E se a gente olhar o seu líder hoje, ainda que muito contestado também naquela sociedade e internacionalmente, nós podemos desanimar, não tem esperança para esse mundo. E tudo que o Rodrigo está falando é mentira. Olha lá o Trump. Ele vai acabar com tudo isso e vai jogar uma bomba no mundo. Ele está, por ele jogava mesmo. Mas ele tem muito apoio, gente. O que acontece com o mundo hoje é que, apesar dos ODS, apesar dessas dinâmicas de desconstrução das formas convencionais de poder estarem avançando, as resistências estão postas aí, né? Então, nós temos hoje um movimento conjuntural de afastamento dos Estados Unidos do cenário internacional, um fechamento, eu diria, defensivo, mas no curto prazo, com algum resultado possível para aquela sociedade, mas no médio e no longo prazo, provavelmente um resultado desastroso para todos, mas principalmente para os Estados Unidos. E esse despertar de uma liderança como Trump nos Estados Unidos tirou do armário muitas lideranças conservadoras no sentido de voltar com propostas ultranacionalistas que vão totalmente em contra a esse movimento de desconstrução dos poderes muito tradicionais e muito centrados na figura do Estado-nação. Nós temos um cenário de conflitos, de guerras, que já não mais tem contornos de guerras estatais, né? As guerras hoje são protagonizadas por grupos infraestatais e provocam movimentos populacionais que vão ter impactos nas dinâmicas internacionais de poder, nas dinâmicas internacionais de consumo, nas dinâmicas internacionais sociais, né? Já estamos, quem anda pelas ruas da Europa já pode ver esse fenômeno da população de rua, que não tem a ver só com países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, mas que ganham, obviamente, intensidade quando você tem deslocamentos de população que está sendo expulsa do seu território e procura outras moradas. Nós estamos vivendo isso, nós temos uma conjuntura política de transição na nossa região, nós estamos vivendo isso na fronteira com a Venezuela, né? Uma cidade de Boa Vista tem 300 mil habitantes, recebeu 60 mil, vou chamar de refugiados, migrantes da Venezuela, que querem uma vida melhor fora de um país que hoje está enfrentando uma crise que é política, mas que é também econômica. Então, eu queria, em primeiro momento, dizer para vocês que, nesse cenário de complexidade internacional, mas de modificação internacional, ainda com alguma resistência, a tendência, do ponto de vista da economia, é de crescimento. A tendência de que nós estamos começando a ver o mundo fazer novamente uma inflexão rumo ao crescimento econômico. Isso acontece de maneira geral, a tendência desse ano é que nós tenhamos uma média de 3% de crescimento econômico no globo. Isso não é pouca coisa, e isso impõe um conjunto de oportunidades que vão estar abertas para todos que quiserem dela aproveitar. Eu citei os vários atores que podem participar desses movimentos, mas o Raimundo destacava a oportunidade econômica também por trás desses movimentos internacionais, né? O mundo, de 2010 para cá, experimentou uma série de pactuações internacionais, de tratados internacionais, que vão colocar centralidade em relação à sustentabilidade no conceito de desenvolvimento. Existe hoje uma relação de conectividade, de indissociabilidade entre os conceitos de desenvolvimento e sustentabilidade. E aí, se a gente olhar, e eu vou me permitir aqui, professor Raimundo, rapidamente olhar como esse conceito de desenvolvimento avançou e como é que eu gostaria de propor que a gente enxergasse esse conceito de desenvolvimento, porque isso vai influenciar até, talvez, o tipo de sociedade que a gente queira em 2032. Se a gente olhar no pós-guerra, para também não ir muito atrás, o que era a compreensão do mundo em relação a desenvolvimento? Reconstrução.
né? Nós tínhamos a Europa devastada e a necessidade do mundo era reconstruir a Europa. Tanto é assim que as instituições que foram criadas naquele momento, as instituições de Bretton Woods, ainda estão aqui, e talvez com os mesmos nomes: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que se chama, na verdade, Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Olha bem, BIRD é o nome do Banco Mundial, e a Organização Mundial do Comércio, naquele momento, a partir do GATT, que era um acordo que não teve adesão global, mas de 32 nações, me parece, para trazer mecanismos de comércio mais justos entre as nações. São as 3 instituições que ainda têm influência nos rumos da economia, nos rumos da sociedade internacional. Isso passou, e no segundo momento, com a crise do petróleo de 73, o mundo experimentou uma onda de pobreza muito forte. Então, parecia naquele momento que o desafio era promover crescimento econômico e que só o crescimento econômico bastaria para superar a pobreza. Então, desenvolvimento entre meados de 1970 até o final da década de 90 significaria crescimento econômico, ponto final. É óbvio que isso não deu certo e a humanidade precisou avançar na sua compreensão em relação ao que seria desenvolvimento. No começo dos anos 90, começam a surgir os primeiros conceitos de desenvolvimento ligado à proteção da vida. E é claro que isso logo se conectou com dignidade humana, né? Então, no começo da década de 90 até o final dos anos 2000, o conceito de desenvolvimento avança, é claro, sem abrir mão da questão do crescimento econômico, que é uma condição necessária para o desenvolvimento, mas incorporando a esse conceito a questão da segurança humana, da proteção à vida e dos direitos fundamentais, da dignidade humana. Isso ganha uma roupagem nos anos 2000 com os ODM, uma roupagem de globalidade, de compromisso global ético, que é o primeiro tratado internacional para enfrentar os problemas e as mazelas antigas da humanidade, os objetivos do desenvolvimento do milênio. E aí a questão dos direitos humanos entram com vigor no conceito de desenvolvimento. Não mais só a proteção da vida e aqueles direitos muito básicos, mas os direitos sociais, os direitos humanos, com mais vigor, permeando os 8 objetivos do desenvolvimento do milênio. Em 2015, quando a gente tem os ODS, né, uma inflexão, então, que traz essa conectividade entre os conceitos de desenvolvimento e sustentabilidade, então nos parece hoje que as questões ligadas ao meio ambiente, mas também a preocupação de deixar para as gerações futuras uma condição pelo menos igual à que nós temos hoje, no nosso habitat, no nosso mundo, é intrínseca ao conceito de desenvolvimento. Mas, além disso, então nós preservamos a condição necessária, que é o crescimento econômico, nós incorporamos e preservamos a dignidade, a proteção à vida, a segurança humana, né, mínima, nós trouxemos os direitos humanos, nós trouxemos o meio ambiente, a perspectiva de manutenção do habitat minimamente como ele está hoje para o futuro, mas agora, na contemporaneidade, nós necessariamente incorporamos a perspectiva de permitir que o ser humano desenvolva o seu potencial humano, o seu potencial enquanto indivíduo. E esse é o conceito contemporâneo de desenvolvimento, o conceito mais completo possível, que vai desde a perspectiva do crescimento econômico até a perspectiva de possibilidade para cada um de nós de nos realizarmos enquanto seres humanos. Essa inflexão que acontece no sistema internacional nos impõe uma dinâmica muito simples, mas que ainda é pouco percebida pelos atores que estão sendo empoderados na contemporaneidade, com essa redução, com essa perda de poder relativo do Estado. Qual que é essa dinâmica? Esses tratados, assim como é o ODS, chegam para os planos nacionais. Os países incorporam, ratificam esses tratados e os transformam em lei. Essa legislação vai ser harmonizada ao longo do tempo. 2 anos é muito pouco, né? Os ODS é um compromisso internacional ainda muito recente. Então, nós estamos exatamente nesse processo de nacionalização desses compromissos e da transformação desses compromissos em normas, em leis. Essa normatização dos ODS vai acontecer, ela vai chegar e ela vai influenciar o sistema de financiamento público
o sistema de financiamento das políticas públicas e, por óbvio, o sistema financeiro convencional, o sistema financeiro que alimenta o setor privado. Isso significa que, em pouco tempo, nós vamos ter critérios objetivos vinculados aos ODS para a concessão de crédito. Crédito ao setor público e crédito ao setor privado. E significa que nós vamos ter um conjunto de normas que vão reeducar os mecanismos de produção, as empresas que não estão atentas a eu diria, um enrijecimento, mas um enrijecimento amigável e necessário das licenças, dos processos de responsabilidade social e ambiental, que são impostos, às vezes, pelas convenções dos mercados de capitais. Eles vão chegando aos poucos com um vigor que ainda não é vinculante, nem legal, mas que vai ser em pouco tempo. E aquelas empresas que não estiverem atentas a isso vão ter, ou organizações, de uma maneira mais ampla, vão ter que correr atrás desse processo de adequação que vai chegar com vigor em 5, em 6, em 4, em 3 anos. Mas, além disso, nós temos um outro processo, que é um processo de adequação comportamental, né? Nós temos uma dinâmica de reeducação de posturas de consumo, né? Cada um de nós, olhando para a questão da água, claro que tem pensado na duração dos nossos banhos, né? Como a gente tem usado a água potável disponível, mas não só a água, né? De onde vem a roupa que nós compramos? Será que aquela empresa está usando mão de obra escrava ou não está? Será que está usando trabalho infantil ou não está? Qual alimento eu consumo? Será que eu estou tendo hábitos de alimentação saudável ou não? As escolhas do consumidor estão sendo mais responsáveis com esses princípios resumidos e sintetizados pelos ODS. E essa é uma tendência que vai chegar com vigor cada vez mais. Eu tenho uma filha de 8 anos, ela me corrige o tempo inteiro em relação a posturas que eu trago, já com alguma idade, né, de coisas que não estavam na minha cultura comportamental quando eu tinha 8 anos. Reciclagem, né, produção de menos lixo, e são coisas que as empresas precisam observar, as universidades precisam observar, os governos locais precisam observar. Então, tanto do ponto de vista do consumo, quanto do ponto de vista da produção, nós vamos ter a necessidade de uma convergência social para um modelo de capitalismo mais justo, mais fraterno, mais sustentável e que ofereça à nossa geração ainda, né, faço votos que estejamos todos aqui o máximo possível para ver, pelo menos, a inflexão desse modelo que vigora hoje, que é um modelo que talvez possa ser ilustrado pelas imagens que a irmã Cristina colocou, né, um modelo de indiferença que, infelizmente, está incutida em nosso mindset, em nossa forma de pensar, para um modelo que, claro, preserve a possibilidade do ganho, do lucro das empresas, isso é necessário, isso é parte da construção social, mas que ofereça essa possibilidade aliada à possibilidade de uma convivência social mais harmônica, com menos desigualdade, com mais respeito ao meio ambiente e olhando para o futuro com uma possibilidade de deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma condição igual ou melhor de desfrutar do nosso globo terrestre, da nossa vida, e fruir, que é esse o objetivo cada vez mais, né, dessa construção que nos une, que são as cidades, né, permitir a fruição, o encontro, a reflexão e o avançar coletivo, que é talvez a proposta do nosso encontro dessa manhã. Essa linha do advocacy, que está representada aqui na imagem, traz essa perspectiva de vigília também, né, ao mandatário, ao prefeito, ao governador, para que ele não se desvincule das questões que estão postas no plano internacional, no nosso caso, por meio dos ODS, por meio do Acordo de Paris, por meio das metas de Aichi, da biodiversidade. Se a gente chega para o prefeito, não sei se tem alguém da prefeitura aqui, mas eu respeito muito o prefeito Alexandre Calil, e também como bom atleticano, né, mas talvez mais como atleticano, mas o que a gente pode dizer é que se o prefeito Alexandre Calil estivesse aqui, sem sombra de dúvida, eu perguntaria: prefeito, quais são as ações de Belo Horizonte em relação aos ODS? Talvez ele ficasse intimidado, e ele mesmo não soubesse.
Então, o papel do ICLEI é esse. Primeiro, o que os prefeitos saibam que a sua tarefa não é só tapar buraco da rua, não é só fazer o papel de síndico da cidade, que é importante, mas é olhar para a cidade como um lugar das contradições e não deixar a cidade ser capturada somente pelos interesses privados, não que todos eles o sejam, mas muitos são perversos. E fazer com que a cidade seja, de fato, um ambiente que tente, a todo momento, ser um ambiente mais justo possível. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. No caso da Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, acaba de ser constituído o Observatório Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma consequência de uma cooperação internacional com a ONU Habitat, que permitiu, durante 8 anos, o Observatório dos Objetivos do Milênio. O ICLEI vem e assenta na governança desse observatório, porque o desafio que está colocado hoje para os municípios é localizar os ODS no seu território. Como as políticas públicas que já são implementadas dialogam, como elas podem ser monitoradas, né, porque cada objetivo tem a sua meta e cada meta tem os seus indicadores, e aí sim, como os objetivos se transformam e se vinculam em ações efetivas e muito práticas. No caso da fome, nós podemos dizer que Belo Horizonte foi a cidade que inspirou a política nacional de combate à fome, né, na gestão do prefeito Patrus Ananias, que inspirou, por sua vez, a política nacional, inspirou o movimento internacional Fome Zero. Então, a nossa tarefa, hoje nós temos uma plataforma no ICLEI chamada City Food. A nossa tarefa é não deixar que essas políticas caiam no esquecimento, porque elas são necessárias. Atualmente, nós estamos trabalhando no âmbito daquele projeto Interact Bio para a construção de corredores agroecológicos, para o fomento da agricultura familiar, numa articulação também com a Agência da Região Metropolitana, com a Secretaria Estadual de Agricultura. Então, são ações que vão em duas vias. O advocacy, que é uma ação de vigília, de articulação, e aí a convergência é necessária, eu acho que a gente pode estabelecer, sim, essa interação, e ações para que exista uma compreensão em relação à política que está sendo feita, e para que ela não se desligue, que ela não perca vigor orçamentário, especialmente no momento de crise fiscal, e para que ela tenha a repercussão necessária no território e nas pessoas para as quais essa política foi desenhada.